Então, galera, continuando aqui a nossa aula de odontologia, né, nós temos aqui os equipamentos de raio-x intraorais, né? Esses equipamentos eles são quem faz ida constante é o dentista, manutenção, né, já deve ter se deparado com eles, né? Então a gente tem aqui a ampola de raio-x, que é essa aqui, ela é pequena, né? Menor que a do raio-x convencional. Tem ali o avental de chumbo e desse canto aqui é o disparador, né, da radiação. Né? A gente tem esses três aí. A gente tem os posicionadores e a borracha. Vocês lembram que geralmente a gente põe aqui, né, é, esses posicionadores dentro da boca e com ele é feita a radiografia, né? E a gente tem aí as películas e os posicionadores interproximais, né? Então o paciente geralmente segura, né? O médico deixa na posição que é para segurar, é colocada a película, né? Às vezes é por dentro da boca mesmo, realmente, e aí é disparado o raio-x. Temos aí o exemplo da máscara, controle de disparo e a proteção radiológica, né, que é da mesma forma que a radiologia convencional. Tem que ter, apesar de ser uma radiação bem menor, né, a gente tem ali a, os advertências, né, que utiliza a radiação ionizante. Aí nós temos a posição do oclusal, o scanner, que é feito para ler, né, as películas, e o programa, né, que é feito para organizar a imagem, o software, né. Então a gente tem a higiene, né, e a touca. Vê que lá no consultório odontológico sempre estão utilizando isso daí, né. Então a gente tem, ó, radiografia periapical, primeiro exame que a gente vai falar, né? Então isso é para avaliar periodontal, né, que é o dente, observação de lesão ou cisto periapical, avaliação pós-traumática dos dentes e do osso alveolar, avaliação da presença e posicionamento de dentes não erupcionados, ou seja, que não saíram, né, não nasceram, avaliação da morfologia radicular antes das extrações, né, vamos ver como é que está a raiz antes de extrair. Procedimento endotônico para conhecimento de formas anatômicas, número de raízes e condutas radiculares, ou seja, quando vai botar aparelho e outras coisas. E avaliação pós-operatória de implantes. Tá? Essa é a função da radiologia periapical. Tá? Então você pode ver aí que geralmente, né, vai de um lado para o outro, né? Olha aí. Né? Então ele busca, né, põe um posicionador no dente correto que a gente quer ver e põe a ampola próxima dele, tá bom? Oclusal vai avaliar a expansão óssea, visualização de dentes caninos não erupcionados, ou seja, que não nasceram, dentes supranumerários e odontomas, né, ou seja, inflamações, dentes que ainda não estão nascendo a mais, né, e também para tumores, tá? Então a gente tem aí, né, no plano sagital mediano perpendicular ao plano horizontal, né? Então tem uma imagem mostrando como é que é realizado esse exame aí, praticamente de cima para baixo, tá bom? Panorâmica, a radiografia panorâmica é a mais famosinha, né? Digamos assim, hoje em dia, né? Eu acredito que quase todo mundo fez, né? Quem usa aparelho odontológico, né? Então provavelmente todos devem ter feito isso daí. Esse aí para ver o que? Elementos impactados, supranumerais, restaurações, tratamentos endotônicos, fraturas, tumores, avaliação de ATM, que é aquilo que eu mostrei para vocês, articulação temporomandibular, e planejamento de implante. Tá? Então, a panorâmica é, digamos, a queridinha hoje em dia da odontologia. Né? O paciente fica nessa posição aí, né? E o aparelho dá a volta ao redor da cabeça do paciente, como se fosse uma tomografia, né? Só que para dentes. Né? Interproximal. Né? Ele é diagnóstico de cáries, adaptação de coroa, excesso de marginais de restauração. Tá?
Então vocês podem ver que para cada coisa tem um estilo de radiografia, né? Então tá aí, ó, paciente posicionado. Isso aqui é o que a gente chama de cone beam, né? É uma técnica bem mais moderna, né? É a evolução do panorâmico, tá? Hoje aqui, como no estado não tem muito, né? As pessoas fazem a tomografia normal e fazem um 3D, tá? Então a gente tem aí essa modalidade que do Amazonas para baixo é muito feito, tá? Essa parte aqui é só uma revisão, né, do que a gente já falou nos outros modos, né? Mas vamos falar aqui um pouquinho, né? Então esses aqui são os fatores que influenciam a imagem: densidade, detalhe, contraste e a distorção, tá? Vamos começar aqui com a densidade. Então a densidade é... Quem controla a densidade aí é o MAS, tá? Então esse controle da densidade, tá? Ele representa ali quanto que a gente quer ver, né? Se é mais osso, se é mais tecido, né? Então se a gente quiser ver o tecido aparecendo, o contorno da estrutura óssea, a gente usa mais densidade. Se a gente quer ver mais órgão, mais tecido mole, a gente usa a densidade, tá? Então quem representa isso daí é o MAS. Contraste. A contraste é aquela diferença entre o branco e o preto. Quem representa o contraste é o KV, né? Então se a gente quer ver mais claro, menos KV. Se a gente quer ver com mais cinza, um KV intermediário. Se a gente quer ver mais escuro, um KV mais alto, tá? Então é ele que vai realizar essa parte do contraste. O detalhe, né, é aquela parte que a gente usa o distância foco fino, né, colimação, distância do objeto. Então tudo isso daí é aquele negócio que eu mostrei para você na sala daquela vez. Quanto mais a gente se aproxima, mais nítido fica. Quanto mais se distancia, mais defasado fica, né? Então a gente tem que analisar sempre essas questões aí, tá bom? E a distorção é a representação errada do objeto, né? Então a gente tem que utilizar, né, todas essas técnicas que a gente falou correto, distância, KV, MA, MAS, a fim de que a representação fique correta do objeto, tá bom? E, enfim, é isso aqui que a gente tem que falar sobre a odontologia, tá? A odontologia é uma área que aqui em Boa Vista não é tão diversificada, tá? Reflexo, né, do dilema que a gente vive nacionalmente, tá bom? Por quê? Porque a gente tem, tá bom? A gente tem aí uma guerra entre o Conselho de Radiologia e o Conselho de Odontologia, né? Então o Conselho de Odontologia prega que os dentistas podem continuar usando o raio-x, né? Alguns pregam que até o auxiliar de saúde bucal pode estar fazendo isso daí. Já o Conselho de Radiologia quer que seja somente técnica em radiologia, né? Em algumas cidades grandes, posso citar exemplo Amazonas, existem clínicas grandes somente para especializado em raio-x odontológico. Nessas clínicas aí quem realiza o exame é o técnico em radiologia, tá? Então a gente tem essas áreas assim mais odontologia, veterinária, a gente tem uma briguinha ainda aí que nunca chega ao fim. Aí tem horas que a justiça dá para radiologia, tem horas que a justiça dá para odontologia, e aí a gente vai esperando uma decisão definitiva, tá? De fato não está muito perto de acabar não, esse dilema, mas existem locais aí, como eu falo para vocês, que técnico em radiologia faz esse exame. Inclusive pessoas que se formaram comigo, num tecnólogo lá em Manaus, trabalham com isso até hoje, são coordenadores do setor, né? Então, assim, a gente é uma área que ainda tem, digamos, uma resistência para a gente entrar dentro dela, tá bom? Mas
Boa Vista ainda está crescendo, né? E provavelmente eu não dou aí 10 anos para Boa Vista estar em ritmo de cidade grande e ter várias oportunidades dentro da odontologia e da veterinária. Tá bom?